Irmãos, é privilégio nós estarmos nesta manhã, também agora na Escola Bíblica Dominical, onde nós vamos estar iniciando um estudo. Na verdade, estudo que na época da pandemia eu já tinha iniciado lá na primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 1. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao final do versículo 4. E aí, como eu falando para os irmãos, nós vamos estar reiniciando novamente para continuar, dar continuidade a esse estudo que nós já começamos há anos atrás, na verdade, né? Aí parou por causa da pandemia, como eu falei para os irmãos. E também antes eu tinha dado um estudo, 1 João, primeira epístola de João. Eu tinha já dado um estudo também do Evangelho de João, também para a igreja, na época, né, que nós iniciamos também os estudos. E aí a gente começou assim a primeira carta de João, agora que vamos retornar novamente para darmos continuidade. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo de 1 ao final do versículo 4. Gostaria que a igreja ficasse de pé em reverência à palavra de Deus. Por questão de tempo, eu vou fazer a leitura, os amados irmãos vão só acompanhar. A palavra de Deus diz lá em primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. E o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Bendito Deus, nós te louvamos já pela leitura da tua palavra, também pela comunhão ali que tivemos, ó Deus. Obrigado, Pai. Nos pedimos agora que teu Santo Espírito, mais uma vez, esteja em nosso meio para nos ensinar, para nos falar e abrir as nossas mentes e coração de maneira que possamos compreender a tua vontade para nossas vidas, Pai. Nos use nesse momento também para pregoar, ó Deus, a tua palavra, com autoridade e poder do teu Santo Espírito. Seja feita a tua vontade em cada vida nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, amados. Então, como os amados sabem, essa primeira carta também foi escrita pelo evangelista João, um homem escolhido como discípulo, um homem também, como a gente conhece, um homem muito próximo, né? O discípulo João era muito próximo de Jesus. E isso mostra muitas coisas profundas que ele, na sua carta, né, que vamos estar aprendendo, e também nos evangelhos, ele mostra também, né, o que ele teve, assim, porque ser muito próximo de Jesus, né? Ele apresenta até Jesus como o próprio Deus aqui na Terra. Então, irmãos, é importante, né, que nós possamos estar, assim, de fato, nesse momento atento, porque aqui nessa carta, uma carta onde nós vamos ver uma maravilhosa exposição da palavra de Deus através desse homem, né, o apóstolo João, né, como um dos discípulos de Cristo. Então ele já inicia dizendo assim: o que era desde o princípio. Nessa primeira parte aí, interessante, né, nós vamos ver duas passagens muito conhecidas lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí você vai lá para Evangelho de João, capítulo 1, onde ele também escreve esse livro. João. Não, já acharam, eu ainda estou aqui perdido. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus.
e o Verbo era Deus. Então aqui, interessante, eu estava estudando sobre esse início dessa carta, e aí eu vi um comentário de um estudioso da palavra de Deus, e eu vou ler aqui para os irmãos terem a compreensão aqui do pensamento deste homem de Deus aqui, que ele diz assim: o autor sagrado nos faz o autor sagrado nos faz remontar à eternidade passada, e não meramente ao primeiro instante da criação. Certamente também é o começo da pregação do Evangelho, que é aqui focalizado. Há uma alusão óbvia aos trechos de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e de João capítulo 1, versículo 1. Supondo-se que o Evangelho de João foi escrito antes da presente epístola, segundo pensa a maioria dos intérpretes, o começo e a criação. Mas o Verbo já estava ali quando veio o começo. Porém, o Evangelho eleva o sentido do termo, dando-o a entender tratar-se da eternidade passada sem data. Nessa eternidade, quando não havia distinção de tempo, segundo hoje as conhecemos, o Verbo já estava presente. Ele transcende a todas as considerações de tempo, pois ele mesmo é eterno e divino. Ao começar a criação em sua forma espiritual, antes de existir qualquer matéria, o Verbo eterno já era a mensagem de Deus para a sua criação. Interessante esse pensamento que Deus, antes de tudo, ele já existia. Isso aqui é bem claro, irmãos, porque há muita concepção de pessoas que não entende porque Deus sempre foi eterno e sempre será eterno. Então há muitos pensamentos, tanto que vocês verem muitas religiões que se levantam que não tem nada a ver com o que Deus nos deixou na sua palavra. Então por isso que é importante, irmãos, nós estarmos estudando a palavra de Deus nesse sentido, para buscar mais compreensão, porque muita gente não consegue entender. E dizem, muitas vezes nos chamam, homens pregadores de Deus, como loucos. Vocês pregam alguém que não conhece. Vocês falam de uma Bíblia que foi escrita por homens. É dessa forma que muitos veem os crentes em Jesus, os pastores, os verdadeiros pastores, porque tem muitos pastores que estão vestidos de lobos, apenas se fazendo para se dar bem, Então, irmãos, é muito interessante entender isso, que não é nós que buscamos a Deus. Deus nos achou, Deus nos encontrou. Por quê? Como eu digo isso? Porque, irmãos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, todos nós um dia tivemos a oportunidade de ouvir. Tem muita gente que tem tido a oportunidade de ouvir, como eu estava falando na ceia. Mas é maravilhoso ouvir, mas e crer, e acreditar, e confiar. Então é diferente, irmãos. Por isso que eu digo que a convicção pessoal de uma vida com Deus, é muito pessoal. Porque você um dia pode ser confrontado com alguém. E alguém pode dizer para você, você de fato é filho de Deus mesmo? Porque eu não acho. Não acho que você é filho de Deus. Você não demonstra isso. Aí você vai dizer, puxa, será que eu não tenho convicção? Irmãos, quando eu comecei a estudar a palavra, quando eu comecei a ouvir a palavra, mesmo como assim, com a idade mais de um jovem, eu olho assim e vi como era diferente as mensagens que quando eu comecei a ouvir através de homens de Deus. E quanto mais eu ouvia, mais eu queria estar ali no culto. Eu comecei a frequentar, convidado por uma prima minha, uma prima por parte da minha mãe.
Ela me convidou e eu comecei a ouvir a palavra, sabe? E ali eu comecei a sentir que não era como eu frequentava igrejas católicas. Era diferente. A palavra de Deus tinha uma, assim, sabia, mais profundo. E sabe, irmãos, foi maravilhoso, irmãos, porque ali a fé vem pelo ouvir, eu comecei a ouvir, então Deus foi falando comigo. E hoje, irmãos, isso tem sido me perturbando, né, irmãos? Você vê como é que é. Hoje as pessoas vão mais para ir para a igreja para conhecer outras pessoas. Irmãos, nós temos tido um privilégio quando, de fato, irmãos, nós vemos Deus agir. E hoje eu estou aqui porque Deus me salvou. Um Deus que eu via falar, mas eu tive naquele dia a verdadeiro encontro com Deus, ouvindo a palavra, Ele falando assim, eu vi Ele falando comigo mesmo, sabe, irmãos? Então, eu entendo que naquela noite em diante foi diferente para mim. E aí eu olho para um autor, né, deste livro falar assim de tudo isso aqui, irmãos, que nós ouvimos. E sempre Deus existiu. E Ele sempre é presente. De dia, de noite. E Ele sempre faz parte da nossa vida. E nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, uma das exortações que muito tenho frisado, é não deixar de buscar Ele. E de reconhecer que precisamos dEle. Todo dia, todo momento. Principalmente na nossa vida pessoal com Deus, porque nós ainda estamos numa carne. Essa carne que nós temos, ela não foi remida. Essa carne, ela está envelhecendo, né, também. E quando nós morremos, essa carne, ela o quê, irmãos? Apodrece. E muitas pessoas estão, assim, preocupadas mais com a sua aparência. Pessoas estão mais olhando para si como querendo ser melhor do que outros, sabe? Irmãos, o que vale para um crente em Cristo é o seu testemunho, a sua vida. O apóstolo João foi um homem muito próximo de Deus, porque ele estava buscando conhecer mais Cristo. E por isso que as cartas dele são profundas nesse sentido. E assim deve ser um filho e uma filha de Deus. Buscar mais se aproximar de Deus. Ter comunhão com Deus. Especialmente na sua palavra. E se congregando, irmãos. Há uma grande luta entre a carne e o espírito, no sentido que a carne, ela não quer estar aqui. A carne, ela reclama muitas vezes de cansaço, fadiga, e outros sentidos também, até os olhos. Ah, pastor, eu ando assim, meus olhos cansados. Mas passamos 2, 3 horas na frente de uma TV. Não sei quantas horas nós olhamos o celular por dia. O celular, ele tem uma ferramenta boa, ele tem as coisas do YouTube, notícia, fofoca, o que não presta. Mas lá você pode ter a sua Bíblia online. E pode passar olhando por dia, lendo a Bíblia. Não tem desculpa, né? Irmãos, nós precisamos olhar que houve um princípio. Voltando ali para Gênesis. No princípio criou Deus céus e a terra. Houve um princípio na minha vida. Naquele dia que eu, diante do Senhor, com a convicção do Espírito Santo de entregar minha vida para Cristo.
em 30 de março de 1997. Daquele dia em diante, o Espírito Santo passou a habitar na minha vida. E eu digo para você que naquele dia foi iniciou um princípio de vida em mim. E espero que você também tenha essa convicção. Que a tua vida, naquele dia que você entregou a sua vida verdadeiramente ao Senhor, se arrependendo de teus pecados, também começou um princípio na tua vida. E esse princípio dali em diante na minha vida foi Deus. E em conhecê-lo, né? Aí foi mesmo me esmerando. O pastor formou uma turma na época de novos convertidos para dar estudo. A minha esposa também, na época, ela se converteu juntamente comigo também naquele dia. Um mês antes, né? Certo. Mas aí fez parte da turma, né? Fez parte da turma dos novos convertidos. E sabe, irmãos, e ali então foi um princípio de conhecer a Deus e procurar conhecer, e aí eu lembro que eu comprei uma Bíblia desse tamanho, que a letra era fininha, mas ainda a minha vista era boa, né? E aí eu quando eu ia para os dias, eu ia com a minha Bíbliazinha pequena assim, mas eu ia com alegria, sabe, irmãos, assim, para conhecer mais a Deus, porque os estudos era isso, para você conhecer a Deus, os princípios da palavra de Deus, né? E, sabe, maravilhosamente, era com alegria, sabe, irmãos? E como jovem, olha só, irmãos, eu não sei, o pensamento na época dos jovens, muitos vão dizer, pastor, mas hoje não é diferente, não. Lá, quando na minha tempo de juventude, eu tinha toda a liberdade para a libertinagem da carne, né? Mas, no princípio que iniciou a minha vida, foi diferente. O caminho era totalmente diferente do caminho que eu estava e que você estava. Caminho do mundo. De fazer o que quer, viver como quer. E esse novo princípio na minha vida foi diferente. Foi de se aproximar mais de Deus. Irmãos, isso não pode parar na nossa vida hoje. Não pode parar. Pastor, mas eu já sou crente há 5 anos, há 10 anos, há 20, há 100 anos. Misericórdia, né? Pode ser. Mas se você não estiver ainda buscando sempre a Deus, procurando se aproximar de Deus, procurando buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, sabe, procurando se congregar, isso não vai mostrar que de fato não está havendo um princípio sempre na tua vida de buscar a Deus. Pastor, mas não dá para ir para a igreja, mas eu vou em casa, eu vou ler a Bíblia, amém, continue. Mas por que não deixar de se congregar? A Bíblia nos exorta que não devemos nos deixar de nos congregar, como é costume de alguns. Pastor, mas eu não vou porque a irmã ou o irmão não vai, ou não sei o que é isso. Você está olhando para eles ou para Deus? Não, irmãos. Esse princípio sempre tem que estar em Deus. Irmãos, quando jovem, tinha uns cultos, irmãos, eu estava lá. Eu procurava a minha melhor roupa. Aí o pastor, vamos dizer assim, o pastor já estava paquerando. É o pensamento, né? A parte humana da gente, né? Não, irmãos, era sede e fome pela palavra. E Deus nos colocou um Hebron lá, sabe, irmão César? Que começou numa garagem, não sei quem assistiu agora recentemente o aniversário da nossa igreja, o culto, foi mostrado desde onde iniciou, numa garagemzinha. Esta igreja que está aqui iniciou numa garagemzinha ali na Palestina, ou no Santa Cruz. Poxa, gostei, aí foi firme.
Irmãos, foi o princípio desse trabalho ali. E o nosso pastor, amado pastor Herbert, com a visão missionária, nos apoiou. Tudo tem um princípio, irmãos. E esse princípio na tua vida, na minha, não pode parar. Porque nós temos que, mais do que nunca, buscar a Deus. Dona Marisa, sua filha está lá fora. Então, meus queridos, tudo tem um princípio. Um princípio que nós devemos nunca se afastar de Deus. Ele é o princípio da minha vida. E sempre será. Eternamente será na minha vida. Mas o que está acontecendo, irmãos, o que nós estamos olhando hoje é que as pessoas estão esfriando espiritualmente. Estão se deixando levar por coisas tão fúteis. Isso tem sido perigoso, até porque o inimigo tem usado tantas estratégias, meus queridos, para te tirar o teu olhar de Deus. Ah, pastor, eu ando muito atarefado, ando com muitos problemas. Ah, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Você já parou para pensar por que está acontecendo isso? Você já parou para pensar? Deus está provando a tua fé. Ele prova a nossa fé. A nossa fé, irmãos, não está firmada em algo material, sólido. Tem que estar firmada em Deus. Deus provou a minha fé com o que eu passei com meu filho. Minha esposa, fomos provados. Deus prova. E aí, como é que você e eu podemos ser fortes? Não em nós mesmos, porque nós em nós mesmos, irmãos, somos fracos, somos frágeis. Não tem ninguém aqui de ferro. Todos têm um coração de carne. Então, se o meu princípio não tiver firmado em Deus, eu vou cair. Eu não vou dizer aqui o que eu passei, eu fui forte. Eu procurava ser forte na frente do meu filho. Mas por trás não era fácil. Entendeu, irmãos? Somos provados na tribulação, nas dificuldades, às vezes até financeira, dificuldades em vários sentidos, até entre família, problemas entre família, irmãos. Sabe, nós temos um inimigo e muitas vezes nós colocamos o inimigo, sempre o problema no inimigo, mas muitas vezes nosso inimigo é o nosso eu. O nosso querer. Ah, pastor, eu estou querendo uma coisa e Deus não permite, não está acontecendo, não está abrindo a porta. Aí eu vou dizer para esse irmão, meu irmão, ele já deu a resposta. É não. A gente só quer que seja o que a gente quer. Irmãos, o princípio de Deus é muito maravilhoso, mas não é tudo que nós queremos que Ele quer na sua vida. Deus, Ele teve um propósito quando Ele criou esse mundo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele tinha um propósito e um plano maravilhoso, precioso. Fez tudo perfeito. Criou uma terra maravilhosa, criou as águas, vai dizendo, né? Cada dia foi criando. E aí, irmãos, aí você vai dizer, mas pastor, Adão viu tudo isso, né? A Eva, maravilhosamente bem. Por que eles pecaram? Essa é a questão, né? Deus não criou robô. E por que o robô não é controlado? Os robôs têm um controle.
Ele criou o homem e a mulher para adorá-lo, para servi-lo. Irmãos, ele deu de tudo, podia comer, beber, né? Nós sabemos, né? Temos visto isso aí. Mas ele falou só, deu uma única ordem. Tudo comerás, menos, né? Comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que comeres, certamente morrerás. Uma ordem, uma lei. E aí você vai dizer, por que Eva foi para lá? Ela foi atraída, deixou de olhar para Deus. E o homem aceitou comer aquele fruto porque ele quis também, porque ele desobedeceu a Deus. Os princípios, irmãos. A gente deixar de buscar Deus. A gente deixar de buscar de ter comunhão com Deus. A gente deixar de nos alimentar da palavra de Deus. A gente deixar de orar. Nós estamos deixando os princípios de Deus. E isso é muito pessoal. Irmãos, eu digo para vocês, muitas vezes eu vou fazer meu devocional. Irmãos, me dá sono. Dá uma preguiça, eu começo a ler, depois eu acho que eu vou deixar para continuar a ler depois. Sabe, irmão, vem tudo isso, isso é a parte humanamente, irmãos. Então há uma luta atualmente na nossa vida entre a carne e o espírito, irmãos. Elas são opostos, o espírito que habita em mim está lutando contra essa carne que ela é carnal, aí é carnal ainda. Eu sou casado, né? Tenho a minha esposa, mas aí quando eu vejo uma mulher bonita por aí, o pastor vai dizer, não, o pastor ele não olha. Nós somos tentados, irmãos. Minha mulher depois vai conversar comigo, mas depois eu explico para ela. Nós somos tentados, irmãos, somos provados para não perder os princípios de Deus. Assim é a mulher também, quando vê aquele homem, puxa, ai, ai, ai. Eu falo da mulher, mas a mulher também não escapa, não. A carne tá lá. Sabe, irmãos? Então é isso, é uma luta espiritual. E olha, irmãos, nós, nesse momento, precisamos fortalecer. Então temos que buscar a Deus. Buscar a Deus. Irmãos, e isso é diário. Não, Deus não pode, nós não podemos dar férias para Deus. Misericórdia. E esse princípio, irmãos, ele tem que permanecer na nossa vida. E o que eu quero que os irmãos entendam, indo lá agora para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá para o Evangelho de João. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. A palavra de Deus nos diz, no princípio era o Verbo, Jesus, a palavra, né? E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era quem? Deus. Então Jesus veio encarnado, né? Deus encarnado aqui na terra. E o que ele disse no início? No princípio era o Verbo. Irmãos, nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. A palavra é a... O que é a palavra, irmãos? É a verdade. Em nossas mãos. E a palavra de Deus, ela faz um efeito maravilhoso quando nós observamos e obedecemos. Amém?
Mas também a palavra de Deus nos condena. A verdade também condena. Quando nós estamos desobedecendo a palavra de Deus. Então, eu devo observar, sim. Mas eu devo também praticar. A palavra de Deus é comparada como uma espada, como uma rocha, como uma luz que ilumina o nosso caminho. A palavra de Deus é preciosa. E o salmista diz que nós devemos guardar no melhor lugar. E onde é, irmãos? Mas não é no coração que bombeia, né? Guardar em nossa vida. Quanto mais eu me encho da palavra, quanto mais eu me alimento da palavra, eu fico mais forte, espiritualmente falando, não humanamente. Porque a palavra de Deus é um princípio para a nossa vida também. Nós precisamos dela. Por isso que esta igreja, ela tem uma preocupação nos estudos de doutrina, nos estudos bíblicos. Essa igreja tem uma preocupação quando nós também aplicamos a palavra de Deus para os nossos cordeirinhos, para as nossas ovelhinhas. Porque elas também precisam crescer ouvindo a palavra. Elas precisam também, nossos filhos, de um princípio. Por isso que há uma preocupação da igreja nesse sentido. E eu vou dizer, né, irmão César, as verdadeiras igrejas que têm o princípio de pregar a palavra, de ensinar a palavra. Estão ensinando o que uma pessoa falou, outro não. Temos que ensinar o que está na palavra. Mas tem aí os pastores Calten, né? Eles... É coach? É Calten, é coach. Tudo vai dar no mesmo, né? Os homens que não usam mais a Bíblia, eles só dão aquelas palestras muito bonitas de incentivar você. Olha, você pode ganhar mais. Você pode se dar bem mais materialmente. Fugindo totalmente do princípio. E o diabo está usando, irmãos. Igrejas de renome têm convidado essas pessoas. Estão tirando o princípio da palavra de Deus de dentro das igrejas. Até onde eu tiver, o missionário, seja o nosso pastor lá, a gente vai segurar até onde dermos. Vamos estar mantendo a palavra. E é por isso que nós temos preparado já os nossos pequeninos, porque também dos tais é o reino do céu, mas eles são a testemunha do amanhã. As nossas crianças estão sendo ensinadas por ensinos de demônios. Eu estava vendo recentemente, eu acho que o Isaac viu, uma notícia nas notícias que saem do Google, se eu não me engano foi no Google que eu vi, que não sei quantas crianças de outro país aí, elas resolveram mudar de sexo. Foi no Brasil? São Paulo, né? Aí fala lá a quantidade. Agora, entre meninos e meninas, vão fazer cirurgias, não é isso? Fizeram cirurgias para a menina para virar menino e o menino para virar menina. Olha que pontos tem chegado. E os pais, tudo bem. E aí você, pastor, mas foi para lá. Isso está em todo lugar, irmãos. Os pais que não buscam a Deus, que rejeitam até a Deus. Então, meus queridos, pastor, mas eles são lá, eu estou aqui, irmãos, cuidado.
Nós temos que pedir muita sabedoria de Deus em decisões. Nós temos que pedir muito, assim, temor a Deus para não fazer aquilo que não o agrade. Nós não podemos perder o princípio de Deus e da sua palavra, irmãos. Nós temos que buscar mais conhecer a Deus. Eu posso ter tantos anos como pastor, ou então tantos anos como crente. Eu posso ter tudo isso. Como eu tenho hoje 26 anos na fé. E aí você vai dizer, o pastor já tem um grande conhecimento. Não. Eu estou sempre aprendendo. Agora estou tendo um privilégio, o missionário está comigo agora aqui, e ele vem dando uns estudos maravilhosos, e eu ali sempre, Senhor, estou aprendendo mais. Nós precisamos também, irmãos, conhecer a palavra de Deus mais ainda. Nunca diga que você já conhece o suficiente. Não faça isso, não. Você tem que desejar mais. Quando está com sede. Pastor, não me satisfaço com um copo d'água. Eu tomo 1, 2, 3. Cuidado, que pode dar mijadeira, né? Se afogar também, né? Mas eu tenho que desejar a palavra muito, sim. Irmãos, nós somos provados o dia todo, sempre vamos ser provados. Mas eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, que tem sua família. Cuide dela. Cuide da sua família. Pastor, eu já oro pela minha família. Amém. Continue mais. Eu sei que tem irmãos que oram pelos seus filhos, né, por alguém que ama. E aí você vai dizer, pastor, será que Deus está ouvindo a minha oração? Tá, meu querido. Tá, minha querida. Mas a resposta não é no meu tempo. É no tempo de Deus. Mas continue. Persevere. Deus é contigo. Se você de fato tem fé em Deus. Não desanime. Os desânimos vêm. As frustrações, as dificuldades, os problemas. Quem é que não passa? Você vai dizer, não, pastor, eu creio que pessoas de Deus, homens que andam muito próximo de Deus, são os que mais passam, né? É os que mais passam pelas provações. Mas Deus, Ele é, como Ele diz, desde o princípio. E Ele é um princípio na tua vida, glória a Deus. Louve a Deus, glorifique a Deus. Ande com Deus. Busque a sua presença, sempre. Mas não esqueça que você precisa também dos princípios da palavra. Da palavra que Deus nos deu na nossa própria língua, glória a Deus. Mas que ela precisa ser lida. Alguém falou aqui aquele versículo, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que creem, né? Ouvem e guardam as coisas nela escrita. Porque o tempo está, bem-aventurado, é feliz. Aqueles que leem. Você tem lido mesmo, irmão? A resposta você dá para Deus. Senhor, eu estou lendo muito pouco. Estou assistindo muito mais. Assistindo vídeos, filmes. Eu, particularmente, quando tenho folga, eu gosto de assistir um filme. Pastor, não é pecado, não. Depende também do... Conteúdos, né, irmãos? Isso é particular meu, mas não é pecado, irmão. Agora, cuidado dos conteúdos, do desejo, tal.
Ah, naquele filme ali o cabra se deu bem roubando. Será que eu vou me dar... Não tem nada a ver com os princípios da palavra. Aquilo ali é um filme, uma criação ou uma história de alguém. Irmãos, eu quero trazer atenção para os irmãos, e eu estou dando aqui uma introdução. Nesse sentido, que nós não percamos os princípios de Deus. Que isso possa ser diário. Ah, irmãos, é maravilhoso quando eu particularmente, antes de já dormir, para me deitar já para passar por outro dia, eu agradecer, sabe, irmãos? A Deus, porque Ele me concedeu uma manhã, uma tarde, e agora à noite que eu vou descansar meu corpo. E aí eu olho na minha oração, eu pensando assim, poxa, Ele me deu uma manhã, uma tarde, agora à noite que eu vou descansar. Quantos livramentos Ele me deu? Eu não vi, um acidente poderia ter acontecido, sabe? Quantos? E aquilo que Ele coloca para me alimentar. E eu ter um lar e uma cama, um quarto para mim repousar. Quantos estão dormindo na rua? E aí a gente vai pensando, sabe? Por isso que nós temos que agradecer muito a Deus. Gratos eternamente a Deus. Não é verdade, irmãos? Amém? Gratos eternamente, porque Ele nos dá a graça, sua misericórdia, sua abundante misericórdia tem sido derramado todos os dias em nossa vida. Então não esqueça, irmãos, de você olhar para quem tu eras no passado e quem tu és hoje. Um filho, uma filha de Deus, glória a Deus. Amém. Permaneça na fé. Permaneça nos princípios de Deus. Permaneça na palavra de Deus. Agora, daqui em diante vai ser só maravilha? Não. Vamos ser provados? Vamos, todo dia. Vamos ser testados? Vamos. Deus vai nos testar a nossa fé. Tá tudo bem, veio uma notícia difícil, aí acabou. Acabou minha vida. A notícia terrível aconteceu. Parou? Faça isso, irmão. Pode acontecer? Pode. Para quem você vai refugiar no momento de uma notícia difícil? Para quem? O pastor? Eu só vou poder orar por você. Mas você vai se refugiar em Deus. Você vai colocar tudo diante de Deus. Deus, me dê força para superar uma perca. Alguma coisa que aconteceu. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque tudo se resume em Deus. Ele é para tudo em nossa vida. Ele é tudo na minha vida. E eu preciso, de fato, reconhecer isso e buscar andar com Deus, agora como filho e filhas de Deus. Então é necessário, meus queridos, pedir isso, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos favoreça, que o Senhor nos fortaleça, cada dia, o mover na nossa vida e naquilo que nós devemos fazer. E nós estamos com um grande desafio aí na frente, irmãos. Não sei quando, mas dentro em breve nós vamos dar as boas notícias de nossa mudança de endereço. Mas uma coisa eu quero pedir para você, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus que ora, continue orando pelos trabalhos da obra de Deus. Porque está chegando no momento que a gente pode dizer que, em relação assim de gastos. Então, irmãos,
A oração de cada um de vocês é importante nesse sentido. Para você mostrar entender que um princípio, quando nós estivermos lá, no nosso novo templo, vai ser maravilhoso, vamos já estar lá, mas nós estamos numa batalha. E o que eu vejo hoje lá na igreja, na construção, é um milagre de Deus, né, meus irmãos? E isso mostra que Deus está no controle. E que os irmãos orem em gratidão, Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor tem suprido. E cada um de nós possamos fazer a nossa parte também. Os irmãos entendem isso, né? Então, que Deus nos ajude, irmãos, e possamos olhar para o que Deus tem nos deixado na sua palavra. Voltando aqui para o Evangelho de João, capítulo 1. Ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Em João, capítulo 1. Agora vamos lá para a primeira epístola de João, capítulo 1, novamente. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1. Diz assim, 1 João 1, o que era desde o princípio, aí ele vai dizer em seguida, e o que temos ouvido? E posso fazer como uma pergunta. O que temos ouvido? O que você tem ouvido? Você tem ouvido a voz de Deus falar contigo? Você tem ouvido a voz, Deus mesmo falar pessoalmente contigo? Ah, essa palavra é para mim. Não, essa palavra é para outra. Aí vamos pensando, né? Para aquele, não é para aquela. 2 Timóteo, capítulo 2. O que temos ouvido? 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 3, quer dizer, desculpa. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Vamos lá, diz assim a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, eu posso falar, e a mulher de Deus, né? Sejam o que, irmãos? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que você tem ouvido nessa igreja? Ensinos da palavra de Deus. Doutrina da palavra de Deus. E essa igreja, de fato, ensina não doutrina de homens, não criação de homem, não palavras bonitas, naturais de homem, não. A palavra de Deus. Então, toda a escritura é inspirada. Então, aqui é ensinado as escrituras da palavra. E ela tem uma utilidade, irmãos, maravilhosa, como nós temos visto aqui, toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino. Então, irmãos, pastor, eu já li muita Bíblia, já li a Bíblia toda. Leu? E aí, tá bom? Pastor, eu li tudo. O que tu aprendeu? Pastor. Não aprendeu nada, né? Tem que ler mais, ler mais. É muito longo, pastor. É Deus falando contigo todo dia, né? Mas ela é inspirada, irmãos. Deus, sabe, nos capacita. Se nós tivermos essa oração, Senhor, capacita-me, me ajuda a compreender os teus preceitos, a tua palavra. Ajuda-me, Pai, a obedecer a tua palavra. Ajuda-me, Senhor, a viver a tua palavra.
Porque ela é inspirada por Deus, irmãos. A palavra de Deus ela tem poder quando ela é pregada verdadeiramente. Ela vai mais profundo de um coração. Por isso, irmãos, que nós tivemos pessoas aqui que foram sacudidas, mas no final não tomaram a decisão. Agora, há pouco tempo, tivemos um caso. Ela foi impactada com a palavra. Porque ela vai no mais profundo, ela mexe, irmão. Mas tem pessoas que se converteram. Graças a Deus. Porque ela é inspirada por Deus, irmãos. Ela é inspirada por Deus, sim, e tem a utilidade de nos ensinar, de nos repreender, porque tudo, irmãos, está aqui nas Escrituras. Ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige. E aí você vai dizer, pastor, nos corrige, então não tem mais que bater no meu filho, apanhar. A Bíblia nos fala em Provérbios que a criança chega um momento que tem que ir para a vara. E a mamãe pegava bem a vara. Se não tinha vara, era a vassoura. Não, agora não fale não, meu filho. Porque não era fácil. Criança, né, irmãos, nós temos que aprender. É por bem dela, até para tirar ela do inferno, irmãos. A repreensão é de Deus, a correção é de Deus. Tem passagem bíblica aí, não quero dizer aqui que tem que matar a criança, Deus o livre. Pastor, não faça isso. Irmãos, os princípios, ela é inspirada. Tem que ter correções, né, uma pomadinha, ou então... Por quê? Porque se nós não fizermos isso, enquanto ela está naquela idade que está aprendendo o que é certo, o que é errado, nós estamos encaminhando nossos filhos para o lado errado, o inferno. O que está acontecendo com a geração de hoje, meus queridos, estão matando os seus pais. Estão batendo nos seus pais. A geração de hoje, que foi só passado a mão, não é meu filho, não, ele vai mudar, ele vai melhorar. Como é o nome daquela mulher que foi solta recentemente, que fez parte de assassinar seu pai e sua mãe? Essa Suzana aí. Foi solta agora. Na verdade, ela estava sempre saindo, né? Fazer o que quer. Assassinou seus pais. E ela era mais nova na época, né? Adolescente. Com um namorado e um comparsa. Vocês souberam, isso aí foi sabe? Estão matando seus pais. Por isso, irmãos, que tudo isso, a palavra de Deus, ela nos exorta, sabe? A palavra de Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Justiça de Deus. Pessoas não estão vivendo uma vida injusta, né, hoje. E até crentes, irmãos, vivendo injustamente. Irmãos, nós temos que olhar mesmo e entender que precisamos mais do que nunca estar atentos, ouvindo a palavra. O que temos ouvido? Se as maravilhas da palavra, vamos ouvir, sim. Vamos deixar, Senhor, fale, que entre mais no profundo do meu coração, me encha da tua palavra para que eu não venha pecar contra ti. Mas o que está acontecendo está entrando e está saindo. Por que está saindo, pastor? Porque não estão obedecendo. Então, irmãos, é muito importante, irmãos, nós olharmos sim para entendermos que precisamos ouvir o que temos ouvido. Por quê? Versículo 17. A fim que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, tem que estar
atento nos princípios de Deus, no princípio da palavra de Deus, porque é inspirada por Deus. E ela tem a utilidade para a minha vida com Deus, no meu comportamento com Deus, com o meu andar com Deus. Mas ela corrige. E a gente tem que reconhecer onde temos falhado. E aí é que tá, né? O orgulho às vezes fala mais. Não, pastor, eu não errei nada, não. Tá tudo bem. Tá tudo bem externamente, né? E por dentro. Muitas vezes estamos se enganando a nós mesmos, né? Pastor, temos que reconhecer que de fato estou falhando, estou fraquejando, estou deixando o amor esfriar. Isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo muito grande mesmo. João capítulo 10, versículo 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus. Eu as conheço. E elas, o que, irmãos? Me seguem. Mas quem são essas ovelhas? São aquelas que estão ouvindo a voz do bom pastor. São as ovelhas que estão atentas. São as ovelhas que estão buscando se alimentar. Uma pessoa, nós nos alimentamos agora aqui, eu não sei nem se vai ter ainda um lugarzinho para o almoço, né? Mas eu vou lhe falar, a gente se fortalece, né, irmãos? Quando nos alimentamos, sentimos mais bem. Uma ovelha forte, ela vai sempre estar com força para andar, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Agora presta atenção, irmãos. As ovelhas, elas têm que estar bem sempre perto do seu bom pastor. Quando elas estão perto do bom pastor, elas se sentem seguras. Amém? Mas a ovelha desgarrada, a ovelha preguiçosa, misericórdia, a ovelha que está andando muito longe, distante, ela tem o risco de um grande predador chamado diabo. E a Bíblia nos compara lá em João como um lobo que vem para pegar a ovelha desapercebida, que está longe. É um alerta? Sim. É um alerta? É. Para que você não ande distante. Para você andar mais perto do bom pastor. E ele sempre está ali para te ajudar a se alimentar. E o que ele oferece, meu querido bom pastor, é o melhor. E a melhor parte do alimento é a sua palavra. A ovelha se alimente da sua palavra. A ovelha se alimente quando é chamada para estar junto no aprisco, na casa de Deus. Onde vamos ter um banquete espiritual da palavra. Venha com sede, venha com fome, para te fortalecer com a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz lá em 1ª Epístola de João, capítulo 1, o que era desde o princípio,
o que era desde o princípio, e o que temos ouvido e temos visto com os nossos próprios olhos, e o que temos contemplado, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao que, irmãos? O verbo, a palavra da vida. Isso é um privilégio para as ovelhas. Mas eu quero finalizar com os irmãos. E tudo isso não pode você receber se você não tiver um princípio. E se nessa manhã Deus te permitiu chegar nessa manhã aqui e participar da ceia do Senhor, da comunhão do café e agora do comunhão do alimento da palavra. Se você veio para cá de coração, isso já mostrou que você já está dentro de um princípio. E continue, meu irmão, minha irmã em Cristo, de estar aqui por Deus, para a glória de Deus. E também ter o princípio de se alimentar da palavra de Deus, de buscar a palavra de Deus. Sempre em primeiro lugar. E hoje é o primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Eu queria muito que todos estivessem aqui, para eles entender, também os outros irmãos que não estão, esse princípio, que é um princípio que agrada a Deus. Ele, em primeiro lugar, o princípio da sua palavra, onde vai receber a instrução, o alimento, nos fortalecer. E a comunhão que tivemos, não só da ceia do Senhor, mas a comunhão com os irmãos ali, todo mundo alegre, todo mundo se alimentando, conversando. Glória a Deus, a comunhão. Isso tudo são princípios, irmão. Que Deus nos abençoe e nos ajude, irmãos. Que a palavra de Deus possa, de fato, ter falado do teu coração, tua vida pessoal com Deus. Mas vou dar essa notícia à noite, mas já vou adiantar para os irmãos. Eu estou viajando quarta-feira, irmãos. E Deus sabe o propósito da minha viagem ali para Manaus. Vou passar, 2 semanas? 2 finais de semana fora, irmãos. Não vou estar presente, mas em espírito eu vou estar orando pelos irmãos. Vou passar esses dias em Manaus. Lá vou ter uma comunhão com meu irmão, me convidou lá para o aniversário. E há quase 5 anos que eu não vou em Manaus e fui convidado. E recebi a bênção da passagem. Fui contemplado com a bênção, né, da passagem para ir e voltar. Irmãos, orem, né, nós vamos passar esses dias lá, mas vou estar na nossa casa lá também, na Hebron, que fica até próximo onde eu moro, né, onde eu vou ficar na casa do meu irmão. E vamos ter comunhão lá e com certeza vai ser uma bênção. Irmãos, orem por esses dias. É quarta-feira, eu estou viajando à noite. Vou sair 8 e pouco da noite daqui, vou chegar a quase 11 e pouco da noite lá. É meia-noite, né? Meia-noite no horário daqui. Ora, irmãos, que dê tudo certo esses dias lá, e quando eu vou vir com boas notícias, quem sabe, né, com bênçãos. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe, irmãos. E o missionário vai ficar aqui na frente do trabalho. Espero que os irmãos continuem vindo para os cultos, ele vai dar continuidade nos estudos, na pregação. E eu vou estar orando também por ele lá, né? E aí como a igreja lá ora também por nós, vamos estar orando por ele aqui. E que dentro em breve nós vamos estar voltando. E eu vou estar passando notícias, não estar passando como é que está por lá. Tá bom, irmãos? Então, só para comunicar. E à noite também vai ter os demais irmãos que não estavam, vão estar, e eu vou avisar novamente. Mas que os irmãos orem, que tudo dê certo. Tá bom, irmãos? Então, vamos baixar a cabeça e nos agradecer. Bendito Deus, nós te somos gratos, Pai, pelo tempo da ceia, da comunhão da ceia, a comunhão ali, ó Deus, também no alimento que o Senhor nos deu, e agora a comunhão com a Tua Palavra, Pai. Obrigado por essas vidas preciosas que o Senhor permitiu estar aqui nesta manhã, e possam de fato olhar para os princípios, ó Deus, do Senhor, da Tua Palavra, ó Deus, e também os princípios de estar e o desejo de estar aqui com alegria na Tua casa. Ó Pai, como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que possamos estar, de fato, com alegria. E agora, Pai, nos despeça
em paz agora para nossas casas, pedindo a tua paz, a tua proteção, o teu cuidado, e até nos abençoando logo mais, Deus, para estar à noite também aqui, para te adorar na beleza da tua santidade, e estarmos também tendo comunhão, Deus, com a tua palavra, com o evangelho que vai ser pregado logo mais à noite. Pai, entrego já o teu servo, que o Senhor dirija e use ele para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, um bom dia, que Deus abençoe e obrigado.